Imagine uma caixa fechada. Dentro dela existe um gato, um mecanismo quântico e uma situação absurda. Enquanto ninguém abre a caixa para observar, o gato estaria, em teoria, vivo e morto ao mesmo tempo. Essa é uma das imagens mais famosas e mais mal compreendidas da ciência, o gato de Schrödinger. À primeira vista, parece só uma maluquice filosófica, um experimento mental criado para mostrar como a física quântica é estranha quando tentamos aplicar suas regras ao mundo do nosso tamanho. Mas por trás dessa história, existe uma ideia que hoje está no centro de uma das maiores corridas tecnológicas do planeta, a computação quântica. Porque o mesmo princípio que faz o gato parecer estar em dois estados ao mesmo tempo é o princípio que permite a um computador quântico trabalhar de um jeito radicalmente diferente de um computador comum. E talvez a parte mais curiosa seja essa. O gato de Schrödinger não está dentro de um laboratório como um animal real, sendo usado para calcular coisas. Ele está dentro da lógica, dentro da matemática, dentro da forma como a realidade microscópica permite que a informação exista antes de ser medida. Para entender isso, primeiro precisamos entender como um computador comum pensa. Um computador tradicional trabalha com bits. Um bit é uma unidade de informação que pode ser 0 ou 1. Ligado ou desligado. Sim ou não. Toda foto, vídeo, mensagem, jogo, aplicativo e inteligência artificial que você usa é construída a partir de combinações gigantescas desses zeros e uns. O computador clássico pode ser extremamente rápido, mas ele ainda segue uma lógica básica. Cada bit está em um estado definido. Ou é 0 ou é 1. Agora entra o mundo quântico. Na física quântica, partículas muito pequenas, como elétrons, fótons ou átomos, podem existir em uma combinação de estados antes de serem medidas. Isso é chamado de superposição. Não é simplesmente não sabemos qual é o estado. É mais estranho do que isso. A melhor descrição matemática diz que o sistema realmente se comporta como uma mistura de possibilidades até a medição obrigar um resultado definido. É aqui que o gato de Schrödinger entra como metáfora. O gato vivo e morto ao mesmo tempo representa uma superposição. A caixa fechada representa um sistema não observado. E abrir a caixa representa a medição, o momento em que a realidade deixa de ser uma mistura de possibilidades e entrega um resultado. Agora, troca o gato por um qubit. O qubit é o equivalente quântico do bit. Só que, diferente do bit clássico, que é 0 ou 1, um qubit pode estar em uma superposição de 0 e 1 ao mesmo tempo. Ele não é apenas ligado ou desligado. Ele pode carregar uma combinação dos dois estados. É como se, em vez de uma moeda estar apenas cara ou coroa sobre a mesa, ela estivesse girando no ar. Enquanto gira, ela não se comporta como cara ou coroa fixa. Ela carrega uma possibilidade dos dois resultados. Quando você olha, ela cai em um deles. Essa analogia não é perfeita, porque a física quântica é mais profunda do que uma moeda girando, mas ajuda a visualizar. O qubit explora possibilidades antes da medição. E isso muda completamente a forma de calcular. Se você tem um bit clássico, ele representa um valor por vez. Se você tem 2 bits, pode representar 00, 01, 10 ou 11, mas em uma configuração específica de cada vez. Já 2 qubits podem existir em uma superposição envolvendo esses 4 estados. Com 3 qubits, 8 estados. Com 4, 16. A cada qubit adicionado, o espaço de possibilidades cresce de forma exponencial. É por isso que a computação quântica parece tão poderosa. Mas aqui existe um detalhe importante. Um computador quântico não testa simplesmente todas as respostas ao mesmo tempo e cospe a certa no final. Essa é uma simplificação exagerada. O verdadeiro poder está em manipular probabilidades. O computador quântico usa portas quânticas para fazer certas possibilidades se reforçarem e outras se cancelarem, como ondas interferindo umas com as outras. Pensa em ondas na água. 2 ondas podem se somar e formar uma onda maior. Ou podem se encontrar de um jeito que uma cancela a outra. Na computação quântica, as possibilidades também têm fases, e essas fases podem interferir. Um bom algoritmo quântico é construído para aumentar a chance da resposta correta aparecer na medição final. É como se o computador quântico não estivesse procurando uma resposta do jeito comum. Ele organiza um campo de possibilidades para que a resposta desejada se destaque. E isso só funciona porque, no mundo quântico, informação não se comporta como no mundo cotidiano. Além da superposição, existe outro ingrediente essencial, o entrelaçamento quântico.
Quando dois qubits ficam entrelaçados, o estado de um passa a estar profundamente ligado ao estado do outro, mesmo que eles sejam separados. Medir um afeta a descrição do sistema inteiro. Isso não significa comunicação mágica mais rápida que a luz, mas significa que os qubits podem formar um tipo de correlação que não existe na física clássica. E essa correlação é uma das razões pelas quais computadores quânticos podem, em certos problemas específicos, superar computadores tradicionais. Mas aqui precisamos ser honestos. Computadores quânticos não são apenas computadores clássicos mais rápidos. Eles não vão abrir seu navegador mais rápido, codar vídeos melhor, ou substituir todos os computadores comuns. Eles são máquinas especializadas para certos tipos de problema. Eles podem ser muito promissores para simular moléculas e materiais, porque a natureza em escala microscópica já é quântica. Um computador clássico precisa imitar a física quântica com enorme esforço matemático. Um computador quântico, em tese, usa as próprias regras quânticas para representar sistemas quânticos de forma mais natural. Isso pode impactar química, desenvolvimento de medicamentos, baterias, novos materiais e processos industriais. Também existe potencial em otimização, busca, criptografia e certos cálculos matemáticos. Um exemplo famoso é o algoritmo de Shor, que poderia quebrar alguns sistemas de criptografia usados hoje, caso existam computadores quânticos grandes, estáveis e corrigidos contra erros o suficiente para executá-lo em escala real. E esse caso existam é fundamental. Porque construir um computador quântico é extremamente difícil. O mesmo comportamento estranho que dá poder aos qubits também torna tudo frágil. Um qubit precisa manter sua superposição e seu entrelaçamento tempo suficiente para o cálculo acontecer. Mas o mundo ao redor está sempre interferindo. Calor, vibração, radiação, campos elétricos, ruído, qualquer interação indesejada. Quando o sistema perde seu comportamento quântico, ocorre a decoerência. É como se a caixa do gato fosse aberta cedo demais. A superposição se desfaz, a informação quântica se corrompe, o cálculo perde precisão. Por isso, muitos computadores quânticos precisam operar em condições extremas, com temperaturas próximas do zero absoluto, isolamento cuidadoso e sistemas sofisticados de controle. Não é só ter mais qubits, é ter qubits confiáveis, controláveis, conectados e protegidos contra erro. Esse é um dos grandes desafios atuais, a correção de erros quânticos. Em computadores clássicos, corrigir erro é relativamente simples, porque os bits podem ser copiados e verificados. Mas na física quântica existe uma limitação. Você não pode simplesmente copiar um estado quântico desconhecido sem destruí-lo. Então, os cientistas precisam criar métodos muito mais complexos para espalhar informação quântica entre vários qubits físicos e formar qubits lógicos mais estáveis. É como construir uma frase com letras que desaparecem se você olhar diretamente para elas. Ainda assim, a corrida continua. Empresas, universidades e governos investem bilhões porque, se a computação quântica atingir maturidade, ela não será apenas uma melhoria incremental. Ela poderá abrir uma nova categoria de cálculo. E tudo volta ao gato. O paradoxo do gato de Schrödinger não foi criado para vender computadores futuristas. Na verdade, Schrödinger propôs essa imagem para mostrar o absurdo de levar a superposição quântica diretamente para objetos grandes do nosso cotidiano. Ele queria destacar que havia algo profundamente estranho na interpretação da mecânica quântica. Mas, ironicamente, aquilo que parecia absurdo virou tecnologia. Não porque gatos ficam vivos e mortos em laboratórios, mas porque átomos, elétrons, fótons e circuitos microscópicos podem carregar informação em estados de superposição. E, quando controlamos esses estados com precisão, começamos a transformar o estranho em ferramenta. Essa talvez seja uma das maiores lições da ciência. As ideias mais desconfortáveis de uma época podem virar a engenharia da próxima. Durante muito tempo, a física quântica parecia uma descrição bizarra do mundo invisível. Hoje, ela já está em lasers, transistores, ressonância magnética, semicondutores e sensores. A computação quântica é mais um passo nessa história. Tentar usar a própria estranheza da realidade como recurso computacional. O computador clássico pergunta: isso é 0 ou 1? O computador quântico pergunta: e se, antes da resposta final, eu puder explorar uma combinação de possibilidades? E essa pergunta muda tudo. No fim, o gato de Schrödinger não é apenas um gato imaginário preso em uma caixa. Ele é um aviso. Um aviso de que a realidade, em sua base mais profunda, não funciona como o mundo que nossos olhos enxergam. O universo microscópico não é feito de certezas esperando para serem descobertas.
Ele é feito de probabilidades, interferências, estados frágeis e medições que transformam possibilidade em resultado. Talvez a pergunta mais curiosa não seja se o gato está vivo ou morto. A pergunta é: se a realidade permite existir entre o 0 e o 1, até onde podemos ir quando aprendemos a calcular dentro desse intervalo?